Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz. Vamos falar sobre Idade Moderna, expansão marítimo-comercial europeia, uma aula importante para o seu vestibular. Nós vamos começar falando sobre os fatores que ocasionaram a expansão marítima, fatores que contribuíram para que algumas das principais potências da Europa Ocidental criassem condições de deixar o continente ultramar e alcançar novas terras como a América, a África e a Ásia. Bom, a crise do feudalismo deve ser compreendida como um primeiro fator, sob o ponto de vista de que houve um renascimento comercial e urbano na Europa. O comércio europeu passou a se expandir por volta do século XI em diante, naquilo que nós chamamos de Baixa Idade Média. Após as cruzadas, os europeus tiveram, de alguma forma, a reabertura do mar Mediterrâneo, colocando novamente em contato o comércio da Europa com o Oriente, ainda que essas rotas do Mediterrâneo estivessem sob monopólio das cidades italianas e do Império Turco-Otomano, né, dos árabes em especial. Nós temos a classe burguesa, né, a burguesia como uma nova classe social emergente que vai se desenvolver ao longo dos séculos, e ela vai apoiar a formação das monarquias nacionais, dos reis absolutistas que vão impulsionar o comércio mundial. Nós temos, com a formação do Estado Nacional, algumas nações como Portugal e Espanha primeiramente, né, os países ibéricos, mas depois Inglaterra, França, Holanda, podendo então investir além do seu próprio território naquilo que nós vamos chamar aí de comércio mundial, de comércio internacional. Temos uma demanda por metais preciosos, haja vista que esse comércio estava em franca expansão, e também terras cultiváveis, produtos que não existiam, que não eram produzidos na Europa, como as especiarias, pimenta do reino, noz moscada, açúcar, entre outros produtos muito importantes para o comércio e abastecimento europeu. O comércio em ascendência e a busca por uma nova rota para o Oriente vai ser o fator principal aí, então, da expansão marítima. A rota do Mediterrâneo sob o controle dos italianos e dos árabes vai fazer com que Portugal seja um país pioneiro na expansão marítima. E por que Portugal foi pioneiro? Alguns fatores principais que você deve lembrar é a sua centralização política precoce, comparado com os outros países. Portugal se unificou primeiro, né, através de uma revolução nobre burguesa, né, revolução de Aves, que vai colocar João I no trono. Ele vai chegar ao poder nessa revolução que aconteceu em fins do século XIV para o XV, e com a unificação de Portugal, o apoio da burguesia, os portugueses então iniciam a sua fase de expansão marítimo-comercial. Eles vão, já no início do século XV, 1415 para ser mais exato, conquistar a sua primeira terra além mar, né, que foi a região de Ceuta, atual Marrocos, no mapa atual, e a partir da região noroeste da África, os portugueses vão rumar ao sul, contornando todo o litoral africano. Eles vão chegar então nas Índias em 1498. Portugal tinha uma disponibilidade de madeira, florestas que forneceram madeira para a construção das caravelas e das estruturas que eles precisavam, e também desenvolveram técnicas de navegação através da importante escola de Sagres, que foi uma escola que desenvolveu uma série de inventos como a bússola, o quadrante, o sextante, e esses conhecimentos acumulados de tempo em tempo, somados com o investimento da coroa portuguesa, foram que deram realmente condições dos portugueses chegarem na frente de todos os outros países naquilo que nós chamamos de expansão marítima europeia. O périplo africano, né, essa difícil tarefa de contornar o litoral africano e chegar às Índias, né, foram estabelecidas feitorias ao longo do litoral africano. Essas feitorias são uma espécie de armazéns, onde comerciantes e militares portugueses ficavam ali estabelecendo contato com os povos africanos, que passou realmente a estabelecer um comércio entre os portugueses e esses diversos impérios, esses diversos povos africanos, né? Escravos, marfim, ouro e outras mercadorias eram objetos de desejo dos portugueses nesse período.
O objetivo de chegar às Índias foi alcançado com Vasco da Gama em 1498, quando ele aportou em Calicut. Enfim, os europeus tinham encontrado uma nova rota para a Ásia, né, para as Índias. Entenda que Índias não é só a Índia, mas é toda aquela região ao oriente do mundo que era pouco conhecido pelos europeus até então. Em 1500 surge a nossa história, né? Nós entramos aí no jogo de interesses mundial. O Brasil é descoberto, conquistado, na verdade, achado por Pedro Álvares Cabral, que vai se desviar da rota das especiarias e chegando à costa leste da América do Sul, no atual estado da Bahia. A Espanha já tinha chego à América Central com Cristóvão Colombo em 1492 e vai haver aí uma disputa, né, um problema diplomático entre Portugal e Espanha que vai ser resolvido com o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 com o suporte da Igreja Católica, do Papa. Há uma preocupação extremamente importante que deve ser analisada da Igreja acerca dessas descobertas. A ideia da Igreja, que estava em franco declínio por conta da Reforma Protestante, a ideia seria trazer padres, trazer companhias e missões jesuíticas para as Américas para evangelizar esses povos conquistados. E o Tratado de Tordesilhas, ele é essa linha imaginária que corta a América Portuguesa e a América Espanhola, com 370 léguas a leste das ilhas do Atlântico, né? Então, basicamente, os portugueses ficaram com aquilo que seria a metade do território brasileiro e todo o restante da América Central, América Andina, América Platina, ficou sob comando dos espanhóis. Nós temos a formação da coroa espanhola através de um casamento, através de uma união de famílias nobres da Espanha, unindo os reinos de Castela e Aragão. Os reis e a rainha Fernando e Isabel, eles se casam, unindo então os principais reinos que seriam os antigos territórios que formaram então a Espanha. Após a unificação da Espanha, a Espanha consegue expulsar os árabes da região de Granada, que é o sul da Península Ibérica, onde os árabes tinham permanecido por 6 ou 7 séculos aproximadamente. Eles tinham ocupado esse território por volta do século VIII, ainda na Idade Média, e ficaram até o século XIII, XIV, quando foram definitivamente expulsos na Guerra de Reconquista. Então, a Espanha constrói o seu território e forma uma monarquia nacional, forma um Estado nacional moderno, podemos dizer assim, e após essa unificação eles financiam Cristóvão Colombo para fazer a sua expansão marítima. A empresa colonial, a gente chama de empresa colonial o sistema de plantation, que é essa especialização da produção, seja da cana-de-açúcar, seja do tabaco, seja do algodão, ou seja, da produção mineradora, no caso da Espanha, né? Eles vão extrair muito ouro do México e do Peru. E empresa colonial porque há o emprego de mão de obra escrava e é uma produção em larga escala, em escala global. A colônia, ela deve atender aos interesses da metrópole. As riquezas da colônia são tiradas e levadas para a metrópole, acumulando então muitas riquezas. Esses países vão se tornar muito poderosos e muito ricos, né? Bom, o Hernán Cortés, ele de pronto submeteu os astecas no México e Pizarro e Diego vão submeter os incas na região dos Andes. Importante vocês entenderem que antes da chegada dos europeus, o continente americano contava com algo em torno de 54 milhões de povos, com culturas e desenvolvimentos culturais, tecnológicos muito diversos. Os astecas eram um império extremamente poderoso, extremamente desenvolvido. Os maias já tinham desaparecido antes da chegada dos europeus, mas ao sul da Colômbia até o sul da Argentina, do Chile, nós tínhamos o Império Inca, que era um império extremamente desenvolvido também. Esses povos eles vão ser massacrados pelos espanhóis, vítimas de todo tipo de violência, trabalho compulsório e vítimas de inúmeras doenças trazidas pelos europeus para a América. No Brasil também não vai ser diferente disso. Após saquear as riquezas, os espanhóis instalaram uma economia mineradora. Os espanhóis, de cara, encontraram muito ouro na América Central
e isso vai fazer com que a Espanha utilize um mercantilismo que nós chamamos de metalismo, né? Ou seja, produção de metais preciosos. Enquanto Portugal vai praticar um mercantilismo puramente comercial, né? Estabelecido no contato comercial com as regiões conquistadas. O trabalho compulsório dos indígenas na América Espanhola recebe o nome de mita e encomienda. Esse sistema de trabalho escravo, ele tem uma explicação muito óbvia. Os líderes dos povos conquistados sorteavam e os grupos sorteados tinham que trabalhar por pouca ou nenhuma remuneração. Ou seja, era um trabalho extremamente pesado, né? E que era basicamente escravo porque a remuneração era muito pouca ou nenhuma, muitas vezes. Esses índios, então, foram sendo reduzidos a ponto da coroa espanhola ter que organizar esse trabalho de uma forma que não acabasse totalmente com a civilização que vivia na América antes da sua chegada. Porque milhões de índios vão morrer em menos de 100 anos. Com 200 anos da chegada dos espanhóis, os índios da América Central, da América Andina, estavam realmente diminuindo, reduzindo cada vez mais. A principal causa de mortes foram doenças, seguidas por violência, suicídios e etc e tal. A Espanha impôs um monopólio comercial, que a gente chama de pacto colonial, ou seja, o país que chegou primeiro nas terras, ele tem monopólio, ele controla sozinho aquelas terras. É expressamente proibido que outros países aportem seus navios e tentem interferir na economia colonial. Os portugueses ficam preocupados com o comércio das Índias, vão deixar o Brasil sobre vigia apenas nesse período, eles vão fazer algumas expedições guarda-costas, vão extrair alguns recursos naturais como o pau-brasil, mas eles não vão de fato colonizar o Brasil em 1500. A presença se limitou a impedir que os ingleses e os franceses ocupassem as terras brasileiras. Uma vez que ingleses e franceses não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, e eles acabam tentando ocupar o território que os portugueses já tinham conquistado. E aí os portugueses, de alguma forma, vão fazer uma vigia disso aí, vão colocar postos militares e navios para poder fiscalizar suas terras. Com o declínio do comércio das Índias, uma vez que o preço das especiarias reduziu com a entrada dos outros países na corrida colonial, e também por causa do temor de invasões, principalmente francesas, no Brasil, os portugueses instalaram a empresa de açúcar, né? A cana-de-açúcar vai ser o produto escolhido por Portugal para ser produzido no Brasil. Havia um forte sentimento de esperança de se encontrar ouro no Brasil, que não se concretizou rapidamente, só no final do século XVII. O negócio do açúcar ele se deu com base no latifúndio, ou seja, na grande propriedade, uma grande fazenda, onde a mão de obra predominante é escrava, primeiro indígena e depois africana, com alguns profissionais que serão assalariados, né, o mestre do açúcar, os feitores e pessoas que trabalhavam para o senhor de engenho, de alguma forma tinham um trabalho livre e muitos ganhavam até um bom salário, visando o mercado externo. Então, é importante você entender que o Brasil foi uma colônia de exploração, né? Produtos tropicais saíam daqui e iam para a Europa. Os portugueses nunca estiveram interessados em permanecer no Brasil, em sim explorar as riquezas do Brasil. Isso dá o nome de colônia de exploração. Vamos falar um pouco sobre esses 3 países importantes que começaram a sua expansão marítima depois de Portugal e da Espanha, mas que se tornaram grandes potências, grandes impérios coloniais. A Holanda, a França e a Inglaterra estavam se consolidando, enquanto Portugal e Espanha já tinham se consolidado. Formando seus estados nacionais monárquicos, só foi possível o processo de expansão marítima, no caso da Inglaterra e da França, após o término da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra, que vai acabar em 1453, ela consolidou os estados nacionais ingleses e franceses, e após essa consolidação, eles podem então organizar sua expansão marítima para a América e para outras regiões do mundo. A Holanda esteve em guerra contra a Espanha até 1581, lembrando que a Holanda é uma Holanda protestante, evangélica, e ela esteve em guerra contra a Espanha. Após a derrota espanhola, a Holanda também iniciou a sua expansão marítima.
Os holandeses, eles estiveram envolvidos com o fábrico de açúcar no Brasil. Eles são responsáveis por financiar os engenhos de açúcar do Brasil, transportar o açúcar, transportar escravos e refinar a cana-de-açúcar brasileira através das suas indústrias. É importante lembrar que Amsterdã era um centro financeiro do mundo importante nessa época. Criaram entrepostos comerciais no Sudeste Asiático e também na África. Franceses e ingleses vão colonizar basicamente a América do Norte, não reconhecendo o Tratado de Tordesilhas firmado entre Portugal e Espanha. A maior parte da costa leste da América do Norte, que hoje seriam os Estados Unidos e o Canadá, foi colonizado pelos ingleses, e uma parte dela ocupada por franceses. Desenvolveram-se dois tipos de colonização. A colônia de exploração, que é aquela oficial, financiada pelo rei, e que tem como característica principal o latifúndio, o sistema de plantation, com mão de obra escrava, monocultura de tabaco ou algodão, voltado à exportação, ao mercado externo, né? Patrocinado pela coroa, pelo rei da Inglaterra. Já a colonização de povoamento, que é chamada de povoamento a particular, que seria feito pelos próprios colonos, ela foi feita ao centro e ao norte da América do Norte, com emprego de mão de obra livre, familiar, assalariada, com pequena propriedade, e cada pequena propriedade tinha como característica econômica a produção baseada na policultura, ou seja, vários gêneros agrícolas. Com produção voltada ao mercado interno, se desenvolve uma pequena manufatura, futuramente vai se desenvolver uma indústria, então essa região centro-norte da América do Norte vai se desenvolver e vai ser a região que vai lutar pela independência em 1776, quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra. Consequências da expansão marítima, pessoal. Eixo econômico do Mediterrâneo muda para o Oceano Atlântico, que até hoje é a região que mais se comercializa no mundo, né, o oceano mais desenvolvido economicamente. A acumulação primitiva de capitais por parte das potências da Europa Ocidental, primeiro Portugal e Espanha, depois Inglaterra e França, vão se tornar as maiores potências do mundo. Esse capital acumulado vai permitir a Revolução Industrial, por conta dos inventos que serão feitos, principalmente a máquina a vapor no final do século XVIII, a posse dos meios de produção pela burguesia, que é a classe social que vai crescer durante toda a Idade Moderna e vai chegar ao poder entre os séculos XVIII e século XIX. A destruição das relações feudais, cada vez mais os senhores feudais e a Igreja Católica perdem o seu poder, e a formação dos impérios coloniais da Europa Ocidental, dominando toda a África, dominando toda a Ásia e transformando então essas regiões em colônias de exploração. E algumas poucas colônias de povoamento. A formação da classe operária com a Revolução Industrial também é um fator que vai ser impulsionado pela expansão marítima, que cria na geografia pela primeira vez o termo globalização, né? Que é quando todos os povos da Terra se comunicam através dos navios movidos à vela. É isso, espero que você tenha entendido a aula. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima. Valeu!